Botafogo fez agora cedo a maior venda de um goleiro da história do Brasil. O Botafogo vai enviar uma nova proposta para o Red Bull Bragantino pelo atacante colombiano em Masquera. A informação é do canal do TF. Nesta terça-feira, 11/2, de acordo com o GE, o Bragantino rejeitou a primeira proposta alvinegra, de 4 milhões de dólares, 23 milhões de reais na cotação atual. O Glorioso oferece também um contrato de 4 anos ao jogador, conforme informado pelo jornalista Vene Casagrande. Masquera já deixou claro à diretoria do Red Bull Bragantino que deseja reforçar o Botafogo em 2025. Seu empresário terá reunião nesta quarta com o clube paulista para tentar avançar na negociação. O colombiano de 23 anos tem um gol e 2 assistências em 8 jogos no início desta temporada. Nesta terça, ele entrou no intervalo na derrota do Red Bull Bragantino por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. O atacante Jefinho correu no gramado do CT do Botafogo nesta terça-feira, 11/2, e avançou no processo de transição após sofrer uma lesão durante um treinamento em janeiro. O clube divulgou fotos do jogador correndo no gramado nesta terça. Antes disso, as últimas imagens de Jefinho divulgadas haviam sido no dia 30 de janeiro. Jefinho se reapresentou antes do grupo principal e atuaria nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca junto ao elenco alternativo, o que não aconteceu. No fim de janeiro, o Botafogo informou que ele sofreu uma lesão durante um treino e estava em fase inicial de transição. Jefinho ainda não foi relacionado para nenhuma partida em 2025. Sem poder contar com Bastos e David Ricardo, o técnico interino Carlos Leia esboçou o Botafogo com Danilo Barbosa improvisado na zaga para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, 12/2, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. 2025, informou o GE. Bastos está entregue ao departamento médico por conta de um trauma no joelho esquerdo, enquanto David Ricardo não poderá atuar porque não estava inscrito para a 7ª rodada, pela qual é válido o clássico. Juan Cruz também não poderá atuar pelo mesmo motivo. Outro desfalque é Arthur, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo contra o Nova Iguaçu, há uma semana. O Glorioso deve ir a campo com a força máxima que tem à disposição. No entanto, há dúvidas nas duas laterais. Cuiabano pode ser titular na esquerda no lugar de Alex Telles, enquanto Matheus Ponte e Vitinho, que treinou normalmente nesta terça, disputam um lugar na direita. Segundo o GE, a provável escalação do Botafogo para o clássico tem Dion, Matheus Ponte, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e Alex Telles, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Svarino, Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Igor Gabriel faz história. Goleiro do Botafogo é vendido ao Manchester City na maior negociação da posição no futebol brasileiro. O futebol brasileiro testemunhou na manhã desta terça-feira, 12, uma negociação histórica. O Botafogo concretizou a venda do goleiro Igor Gabriel para o Manchester City em uma transação recorde de 80 milhões de euros, aproximadamente 430 milhões de reais, tornando-se a maior venda de um goleiro brasileiro na história. Aos 22 anos, Igor Gabriel já era tratado como um dos maiores talentos da posição, sendo titular absoluto do Botafogo e peça fundamental na seleção brasileira. Suas defesas espetaculares, reflexos apurados e impressionante tranquilidade sob pressão chamaram a atenção do técnico Pep Guardiola, que insistiu na contratação do jovem goleiro para reforçar a meta dos Citizens. O Botafogo, que havia recusado propostas anteriores pelo arqueiro, acabou cedendo diante da oferta astronômica do atual campeão da Premier League e da Champions League. Além da importância financeira para o clube carioca, a venda reforça o prestígio do alvinegro na formação de grandes jogadores para o futebol europeu. A ascensão de um fenômeno natural do Rio de Janeiro, Igor Gabriel iniciou sua trajetória nas categorias de base do Botafogo e rapidamente conquistou a titularidade no time principal. Suas atuações decisivas, principalmente em clássicos e competições internacionais, fizeram com que seu nome fosse cotado entre os melhores goleiros do continente. Nos últimos 2 anos, Igor Gabriel já havia se consolidado como titular da seleção brasileira, aumentando ainda mais sua valorização no mercado. Agora, ele terá a oportunidade de disputar posição com Ederson, outro brasileiro e ídolo no Manchester City, que há anos comanda o gol da equipe inglesa. As primeiras palavras de Igor Gabriel como jogador do City logo após a assinatura do contrato. O goleiro concedeu suas primeiras palavras como atleta do Manchester City. É um momento inesquecível para mim e para minha família. Sempre sonhei em jogar na Europa e poder chegar ao Manchester City, um dos melhores clubes do mundo. É uma honra enorme. Quero aprender muito com essa equipe e ajudar o clube a conquistar ainda mais títulos. A torcida do Botafogo, apesar de lamentar a despedida do ídolo, celebra a grandiosidade da negociação,
que coloca o clube em evidência mundial e garante um enorme retorno financeiro. Já os torcedores do Manchester City aguardam ansiosos para ver Igor Gabriel em campo, confiantes de que o jovem goleiro pode ser o sucessor natural de Ederson e manter a tradição brasileira no gol do clube inglês. Agora, resta saber se Igor Gabriel conseguirá repetir o sucesso de outros goleiros brasileiros na Europa. O futebol mundial estará de olho no mais novo arqueiro milionário.